Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na última sexta-feira o IBGE divulgou os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, mostrando que a inflação oficial acelerou em março. A taxa ficou em 0,93%, que é a maior alta para o mês desde 2015. E agora, no acumulado de 12 meses, a inflação já chega a 6,10%, superando inclusive a meta para 2021. Como é que você vê esses dados, Fausto? Bem, Glauco, a gente está assistindo uma curva de inflação bastante previsível, em especial nesse caso aí de março, por conta do item transporte. O item transporte subiu mais de 3%, né, só nesse mês, e já está totalizando 6,5% no ano. O que significa que a política de preço da Petrobras, em especial as sucessivas altas ali em relação a gasolina, óleo diesel e gás de cozinha, tem influenciado bastante os preços. Isso é bastante importante, porque a gente gosta sempre de lembrar que, neste caso, a inflação é decorrente, de certo modo, dos chamados preços administrados, ou seja, daqueles preços que são definidos, de certo modo, pelo governo, de certo modo, aí, em especial, pela Petrobras, aí, que é a nossa maior empresa no setor de combustível. No começo do ano a gente já teve altas importantes aí do setor de alimentação que puxaram a inflação para cima, e agora a gente está caminhando para um cenário de inflação acima da meta, acima do centro da meta com certeza, mas nós estamos caminhando já para inclusive ficar acima do próprio limite aí, que é estabelecido pelo Banco Central. O que indica, de certo modo, que o Banco Central nos próximos meses aí deve caminhar para sucessivas altas aí da taxa de juros, o que deve jogar mais, deve esfriar além do mais ainda a economia, tentando buscar segurar essa inflação, e no final das contas não é uma inflação de demanda, mas sim uma inflação de custo. Nós estamos aí com uma equação bastante complicada do ponto de vista dos preços, e aí inevitavelmente o que as famílias vão sentindo é que cada vez mais se compra menos, um salário cada vez menor em relação ao poder de compra, em relação à alta aí dos preços continuam avançando. E a inflação em geral para o poder de compra é sempre ruim, mas ainda mais no contexto atual, inclusive pegando aqui dados divulgados pelo DIEESE na sexta-feira, Fausto, mais de 70% dos acordos fechados em fevereiro tiveram reajuste abaixo da inflação. E os dados preliminares, inclusive, mostram que a situação deve se manter em março. Quer dizer, tem um cenário de inflação alta, né, que a gente pode até considerar quase de estagflação, porque o Brasil não cresce, com alto índice de desemprego, e ainda por cima os acordos não têm conseguido sequer repor a inflação passada. É um cenário, de fato, muito ruim para o trabalhador. Você tem de um lado a inflação crescendo, o preço da cesta básica dos alimentos aumentando, e de outro uma incapacidade aí seja do sindicato, seja das negociações, seja da economia como um todo, de recompor essa inflação. O que a gente vem assistindo em relação às negociações é que quanto maior tem sido a inflação, uma economia que está bastante frágil, é muito difícil você conseguir os reajustes necessários para manter o poder de compra dos trabalhadores. Vamos lembrar, nesses casos, quando a gente está falando de negociação salarial, é uma perda que o trabalhador já teve, né? Ele já teve ao longo dos 12 meses e que é realinhado ali a cada negociação salarial. Quando você não está em negociação, não consegue efetivar aí o reajuste efetivo no mínimo da inflação, o que a gente acaba assistindo é que há uma compreensão dos salários. Mas além disso tudo, Glauco, a gente ainda tem uma taxa de desemprego muito alta, que de certo modo amplia a própria rotatividade da mão de obra, e muitas vezes mesmo aqueles que conseguem ter o reajuste são demitidos e substituídos por trabalhadores com valor de salário menor. O que a gente tem assistido também é que a renda média, né, em especial a massa de salários, tem reduzido, e esse processo vai levando a isso que a gente está assistindo. Quer dizer, você tem uma inflação de um lado, a não recomposição da outra, diminuição da renda média das pessoas. Isso é o que nós chamamos de carestia, né? Ou seja, as pessoas começam a ter cada vez mais dificuldades
para colocar ali a comida no prato, para colocar, para minimamente compor ali o seu carrinho de supermercado. Esse é um debate que a gente vai assistir ao longo desse ano, porque de um lado a gente vai ter uma inflação que, pelo menos no primeiro semestre, não deve desacelerar. Em compensação, você vai ver aí uma política de juros que muito provavelmente vai buscar o centro da meta, o que vai significar uma alta aí dos juros em geral, que vai carregar a dívida pública, e mais uma vez a gente vai ver mais recursos saindo do setor produtivo e sendo encaminhado ali para o setor financeiro, especialmente para o pagamento da dívida. E temos aí uma situação que se forma um círculo vicioso, porque quando se analisa ali a questão dos componentes do PIB, cerca de 60% ali, pelo menos dos componentes de demanda, estão relacionados ao consumo das famílias. Se as pessoas estão desempregadas, estão recebendo um auxílio emergencial que não dá para quase nada na prática, e os salários estão rebaixados, significa que a economia vai continuar patinando no mínimo, né? Não vai ter recuperação econômica em relação ao que o Brasil perdeu não só na pandemia, mas que vem perdendo desde 2015, Fausto. Não há a menor dúvida, mas em especial por conta do descontrole da pandemia. O descontrole da pandemia é uma variável que, de certo modo, vai definir tudo o que vai acontecer esse ano, né? A gente ainda não consegue minimamente vislumbrar quando é que, de fato, a gente vai poder dizer que a pandemia está controlada. A gente não vai poder, de fato, dizer em que momento ali vai haver um retorno à normalidade. Em especial, isso causa muitas dúvidas, né? Isso causa uma insegurança muito grande, em especial para quem vai investir. Há também agora alguns componentes bastante importantes, que é um componente de instabilidade política, né? O embate que a gente está assistindo aí dentro do Congresso Nacional por conta do orçamento desse ano, vai mostrando o quanto que, apesar de muitos terem achado que existia um certo consenso ali, um grande acordo entre o Executivo e o Congresso Nacional, a gente está vendo que esse acordo não é tão acordo assim. O preço é alto do ponto de vista orçamentário e não há acordo ali entre o Ministério da Economia e o Congresso Nacional. Essa instabilidade política também, de certo modo, vai minando aí as bases de um possível crescimento econômico. E aí o governo faz o que ele está dizendo que vai fazer sempre. Ele vende patrimônio e, de certo modo, ele vai aumentando a privatização, vai tentando buscar recursos ali para tapar buraco, e desconstruindo o que se levou mais de 50 anos para ser construído. São as grandes empresas estatais, o conjunto do conglomerado aí produtivo, que de alguma forma deveria e certamente seria um componente importante para uma retomada de crescimento. Então o governo vai vendendo, é como aqueles que estão ali com muita dificuldade aí na sua vida e vão vendendo os patrimônios aí da sua casa para tentar manter minimamente o que está funcionando. Esse tem sido a tônica desse governo. Você não tem de fato um projeto, ao não ter de fato um projeto, a economia vai se degringolando, a economia, ao se deteriorar, eles vão impulsionando uma visão de que tem que cada vez mais desmontar o Estado, que é o único neste momento capaz de fazer a economia girar novamente no sentido virtuoso. Isso é muito grave, né, Fausto? Porque a gente tem aí, inclusive, além da pressão pela alta na taxa de juros decorrente da inflação, já existe uma narrativa, principalmente na mídia tradicional, querendo relacionar a inflação com a questão de um suposto desajuste fiscal, como se todos os países do mundo não tivessem agora subindo justamente sua dívida, porque precisa gastar nesse contexto de pandemia. Só que aqui, além dessa pressão pela alta da taxa de juros, já começa uma pressão também pela chamada reforma administrativa, que embora também tenha aí como argumentação, como alvo o principal funcionário público, na prática o alvo é o serviço público, e as pessoas terem dificuldade para acessar um serviço público de qualidade a essa altura, com o contexto que a gente tem, a situação vai ficar ainda muito pior, Fausto. Bem, outro ponto então é o que você está dizendo. A gente está vivendo ainda um conjunto de discussões de reformas dentro do Congresso Nacional, puxados pelo atual governo, e que de certo modo não tem o menor sentido, né? Ninguém discute grandes reformas se você ainda está no meio do caos, né? Vamos lembrar que nós estamos ainda nós ultrapassamos a barreira dos 350 mil mortes, estamos o tempo todo aí batendo a casa dos 3 mil mortes por dia ou acima disso, e de alguma forma é muito difícil você pensar em discussões estruturais do país em meio a essa confusão toda que a gente está vivendo. O ideal seria a gente
parar, resolver a questão da pandemia e aí fazer os grandes debates da nação. E não há a menor dúvida que o foco agora não é a questão dos servidores públicos, não é a questão em especial dos direitos sociais, porque de fato na pandemia a gente está vendo que se não fosse o SUS, não fosse os trabalhadores da saúde, a gente estaria vivendo algo muito pior. O momento agora deveria ser de que como a gente vai conseguir recursos para que a gente bote a economia para girar novamente. E não há a menor dúvida que a gente deveria privilegiar uma discussão séria sobre a taxação dos grandes fortunas, sobre minimamente algum tipo de imposto sobre aqueles que ganham muito, em especial a questão do imposto de renda, para que de alguma forma se buscasse recursos novos para que o Estado pudesse colocar a economia para girar novamente no sentido correto. É preciso minimamente ordenar os investimentos, e para se ordenar os investimentos significa fazer escolhas do ponto de vista de onde investir, de onde colocar recursos e principalmente garantir ali a segurança alimentar e a segurança ali mínima do conjunto das famílias mais pobres, principalmente aqueles com quase 20 milhões de pessoas que hoje passam fome no Brasil. De alguma forma, cabe ao Estado fazer este movimento e cabe à sociedade pressionar para que a gente possa avançar nisso. É muito difícil, a gente sabe, porque o atual governo tem uma visão completamente oposta disso, mas ao mesmo tempo nós temos que pressionar o Congresso Nacional para que se vote a questão do auxílio emergencial, se coloque mais recursos para os mais pobres de um lado e de outro, que a gente minimamente, de certo modo, trave essas discussões de reforma agora e coloque a discussão da reforma tributária, principalmente a reforma tributária, a partir da mudança aí do paradigma de quem paga imposto nesse país. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom início de semana e até a próxima. Boa semana a todos, então, Glauco, a gente vai se vendo aí pela semana. Um abraço. É isso aí, abraço. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.